Provavelmente alguma vez na sua vida você já ouviu falar de Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo que está por trás da criação da primeira e mais valiosa criptomoeda, o Bitcoin. Mas o que ninguém sabe é quem é esse indivíduo ou esses indivíduos responsáveis pela criação da criptomoeda. Então nesse vídeo eu vou te contar toda a trajetória que temos registro e apresentar algumas hipóteses de quem seja esse indivíduo por trás desse pseudônimo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória de Satoshi Nakamoto, o pseudônimo por trás da criação da criptomoeda mais importante do mercado, e que atualmente já é um dos ativos mais valiosos da Terra. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda muito a trazer conteúdos como esse. Primeiramente, eu vou falar o que sabemos de Satoshi Nakamoto. Ele apareceu pela primeira vez na internet dia 18 de agosto de 2008, dia que ele registrou o domínio do bitcoin.org, que mais tarde foi repassado para outros desenvolvedores. E 2 meses depois, ele enviou um e-mail para uma lista de pessoas interessadas em criptografia, a Cryptography Mailing List, onde estavam alguns dos criptógrafos mais brilhantes que conhecemos hoje. No corpo da mensagem, ele escreveu: "Tenho trabalhado em um novo sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, sem terceiros confiáveis", junto com o link do white paper do Bitcoin, que para quem ainda não conhece, é uma espécie de manual de instrução da criptomoeda, onde está descrito seus principais fundamentos e como ela funciona. Nesse momento, nascia o Bitcoin. No mês anterior, o Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, entrou em colapso como resultado da crise financeira de 2008, o que acabou propiciando um ótimo momento para implementar uma moeda que não dependia de governos ou bancos. Então, enquanto o sistema financeiro centralizado dos Estados Unidos ia arrumando cada vez mais problemas, uma oportunidade para um sistema descentralizado se abriu no mercado, já que nessa época as pessoas estavam sentindo na pele os problemas de uma centralização, criando um momento muito propício para o Bitcoin crescer. E finalmente em 2009, foi o ano que marcou o lançamento oficial da criptomoeda. Em janeiro desse ano, seu código foi lançado como um software de código aberto, usando a linguagem C++, e o bloco Gênesis, que é o primeiro bloco do Bitcoin, foi minerado. Um dos fatos mais interessantes sobre a criação do Bitcoin é que o bloco Gênesis traz uma mensagem criptografada que é ao mesmo tempo uma prova da sua data de nascimento e uma declaração do seu propósito. Seu código faz alusão à manchete do jornal The Times, do dia 3 de janeiro de 2009, que dizia "Chancellor on brink of second bailout for banks". A matéria relata que Alistair Darling, o então chanceler do exército do Reino Unido, estava considerando um segundo resgate aos bancos, que na época estavam quebrando, o que ainda acabou se concretizando um ano mais tarde. Assim, o lançamento do Bitcoin representava uma esperança de liberdade em relação aos governos e bancos centrais, e é uma soberania monetária absoluta, que é justamente o que torna a moeda revolucionária. Nakamoto foi quem minerou os primeiros 50 Bitcoins, embora eles não valessem nada na época. Algumas semanas depois, ele enviou para Hal Finney, que foi um famoso programador, 10 Bitcoins, na primeira transação de Bitcoins entre dois indivíduos. Desde essa época, as carteiras de Bitcoin de Satoshi não tiveram mais nenhuma movimentação, e estima-se que existam mais de 700 mil Bitcoins parados lá, o que atualmente faria quem tivesse acesso a esses ativos multibilionário. Até abril de 2011, Satoshi trocou dezenas de mensagens no Bitcoin Talk, que foi um fórum criado por ele para tratar sobre assuntos da nova criptomoeda. Nakamoto foi bem ativo no espaço, e ao longo de quase um ano, ele chegou a enviar mais de 600 mensagens. Boa parte dos posts eram relacionados à programação e termos técnicos do Bitcoin, mas nos posts, ele não chegou a deixar nenhuma pista que possa levar à sua identidade. No início do projeto, chegaram a perguntar diretamente a Satoshi quem era ele, quantos anos tinha e quais projetos ele já tinha desenvolvido antes, mas ele sempre foi bem evasivo em relação a essas perguntas. Sua última aparição no Bitcoin Talk ocorreu dia 12 de dezembro de 2010, em um post que ele deu algumas indicações sobre a segurança da rede, e depois disso, ele nunca mais publicou nada por lá. Nesse mesmo ano, nas trocas de mensagem entre desenvolvedores, alguns chegaram a cogitar que Nakamoto seria britânico, outros levantaram a hipótese de que na verdade ele seria uma mulher, e citaram ainda que o criador do Bitcoin podia ser da Yakuza, a máfia japonesa. E ao longo desses anos, chegaram até a afirmar que o Nakamoto na verdade era a CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Mas todas essas teorias não passam de especulação. No final de abril de 2011,
Em sua última aparição online, ele mandou um e-mail de despedida para seus desenvolvedores mais próximos. Na mensagem, Nakamoto usou um termo que seria como passar a bola do Bitcoin para eles, e disse que o Bitcoin estaria em boas mãos com Gavin e todos os outros desenvolvedores. E desde então, não temos mais nenhum sinal de Nakamoto. Existem diversos motivos para o responsável ou responsáveis pela criptomoeda quererem permanecer anônimos, já que a criptomoeda é capaz de desestabilizar e revolucionar o sistema financeiro e político mundial, motivos que levariam a uma retaliação dos próprios governos em cima dos responsáveis, o que claramente faria a moeda não ir para frente, como já ocorreram algumas vezes, como no caso de Bernard Boffaus, que tentou colocar uma nova moeda em circulação nos Estados Unidos, conhecida como Liberty Dollar, mas acabou sendo condenado por violar a lei federal do país. E esse não foi o único caso. Uma das primeiras moedas digitais, conhecida como e-gold, e que muitos acreditam ser a precursora do Bitcoin, também acabou com um final polêmico, depois de muitos problemas na justiça, por ser considerado um esquema de lavagem de dinheiro. Então, por esse e outros motivos, é provável que o criador ou criadores da criptomoeda prefiram permanecer anônimos. Além de que isso dá uma grande vantagem à criptomoeda, já que ela é a única totalmente descentralizada e que não possui nenhum dono responsável. Agora que você já ouviu a história de Satoshi, podemos falar de algumas das hipóteses de quem a comunidade acredita ser ele. Provavelmente você já viu a foto desse senhor que está aí na tela, se referindo ao criador da criptomoeda. Isso porque em uma das capas mais icônicas sobre Bitcoin, a revista Newsweek dizia saber quem era Satoshi Nakamoto, com o título A Face do Bitcoin, o homem misterioso por trás da criptomoeda. Mas embora tenha encontrado um tal de Satoshi e exposto toda a sua vida ao mundo, esse não é o criador do Bitcoin, mas sim Dorian Satoshi Nakamoto, um descendente de japoneses naturalizado americano, que ainda estava passando por dificuldades financeiras. Com 65 anos na época, Dorian não gostou nada disso e acabou processando a revista. Mas gostando ou não, ele acabou virando um dos rostos mais famosos por trás da criptomoeda. E inclusive, atualmente ele frequenta diversos encontros de Bitcoin ao redor do mundo. Agora voltando para abril de 2011, na última aparição de Satoshi na internet, ele repassou o controle do código da criptomoeda para o desenvolvedor Gavin Andresen, que inclusive ajudou Satoshi no desenvolvimento da criptomoeda, e por esse e outros motivos, acabou se tornando um dos principais suspeitos de ter criado a cripto. Os dois chegaram a trocar inúmeras mensagens, e após o sumiço de Nakamoto, ele acabou se tornando o líder do projeto. Mas Gavin alega não ser Nakamoto, e por esse e alguns outros motivos, ele acabou não sendo mais um dos principais suspeitos da comunidade. Agora, já por volta do ano de 2016, Craig Wright, um cientista da computação e empresário, disse a jornalistas que ele era o verdadeiro Satoshi Nakamoto. E nessa mesma época, um grupo hacker alegou invadir as informações confidenciais de Craig e afirmou que ele era mesmo o Satoshi. No entanto, ele nunca conseguiu provar essa alegação. Então, na comunidade cripto, ele acabou ficando conhecido como o falso Satoshi. Outro grande suspeito é o cientista da computação que desenhou o BitGold, Nick Szabo, que, como falei anteriormente, foi um projeto de moeda digital descentralizada, que acabou nunca indo para frente por problemas jurídicos. E inclusive muitos chamam a iniciativa de precursora do Bitcoin, e alegam que ele poderia ter criado a criptomoeda anonimamente por ter tido os problemas que teve com a BitGold. Outra coisa que acabou levantando muitas suspeitas foi que Szabo alterou a data de alguns posts sobre o BitGold em seu blog, para parecer que foram escritos depois da criação do Bitcoin. E outro ponto que muitos argumentam é que o BitGold não foi citado no white paper do Bitcoin, sendo que claramente ele foi uma das influências para a criptomoeda, mas Szabo sempre jurou não ser Satoshi, e atualmente ele costuma frequentar diversas conferências do criptomercado. Outro indivíduo que a comunidade acredita muito ser Satoshi é o Wei Dai, que é um engenheiro da computação que em 1998 publicou um estudo sobre um sistema distribuído de dinheiro eletrônico, conhecido como B-Money. E por coincidência ou não, essa ideia também foi mencionada por Nakamoto no white paper do Bitcoin, o que leva a grandes suspeitas. Mas atualmente, um dos mais cogitados a ser Nakamoto é o programador Hal Finney, que foi a primeira pessoa a receber uma transferência de Bitcoin diretamente de Satoshi Nakamoto, em 11 de janeiro de 2009. Naquele dia, ele também publicou o tweet histórico Running Bitcoin, onde fazia uma referência a já estar minerando a criptomoeda. No entanto, Finney morreu em agosto de 2014,
aos 58 anos e vítima de uma doença degenerativa. E a pedido dele próprio, seu corpo foi congelado para ser revivido no futuro, caso surja alguma tecnologia capaz de trazer os mortos à vida, o que fez a comunidade cogitar que quando ele fosse revivido, ele diria que foi ele que criou a criptomoeda. Mas em vida, ele sempre alegou que não foi o responsável pela criação, mas que desde o início da criptomoeda, ele ficou fascinado pela proposta de uma moeda ponto a ponto descentralizada. E desde que ele conheceu a criptomoeda, ele sempre quis ajudar Satoshi e o Bitcoin a crescer. Então, embora existam muitas especulações, a criação do Bitcoin continua sendo um dos maiores mistérios dessa geração, já que Satoshi foi responsável por criar uma tecnologia capaz de revolucionar o sistema global e foi até indicado ao Prêmio Nobel de Economia em 2016, mas simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Mas e você? Acha que o criador do Bitcoin não está mais vivo? Ou acha que ele ainda pode reaparecer e revelar sua identidade no futuro? Então deixe aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse.